E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses com protagonista apelão e arte bonita. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Lingmo, que tinha uma vida normal de estudante, mas tudo muda quando um apocalipse zumbi ocorre no mundo, e os sobreviventes tiveram que se esconder como ratos nos cantos das cidades, lutando para sobreviver. Mas quando esse evento começou, Lingmo despertou um poder especial onde ele é capaz de controlar os zumbis, onde ele estabelece uma conexão com um deles como se fosse um fantoche. No início as tentativas de controlá-los foi bastante difíceis, onde os zumbis conseguiam sair do seu controle e em várias vezes teve sua vida em risco, mas em poucos dias ele finalmente conseguiu algumas habilidades onde não só mantinha um zumbi sobre seu controle, mas também controlá-lo à distância. E agora com essa nova habilidade, está tentando sobreviver nesse inferno, e agora seu objetivo principal é encontrar e resgatar a menina que ele gostava. Mas será um desafio difícil, pois os números de zumbis só aumentam. Depois de dias sobrevivendo nesse novo mundo, ele não se importava mais com os outros, onde sua habilidade estava afetando seu senso de humanidade. Após vasculhar a cidade, ele acaba encontrando o ônibus que a garota que ele estava procurando usava, e ao controlar um zumbi para verificar dentro do ônibus ele a encontra, mas tem um problema: ela também se transformou em um zumbi muito poderoso, e a única coisa que vem à sua mente é usar seu poder para controlá-la, mas o espírito dela é muito forte e ele não consegue facilmente. Mas depois de outras tentativas finalmente ele consegue, e ele acaba descobrindo que dentro da cabeça dos zumbis existe um gel onde se ela come aumenta sua força, mas como ela tem um espírito forte, se ele não manter bastante concentração em seu poder pode ser facilmente morto por ela. Mas agora ele tem um novo objetivo, onde ele vai tentar encontrar uma cura para ela a todo custo, e ao mesmo tempo sobreviver nesse inferno que a Terra se tornou. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista, conhecido como Sheiyu, que nos dias atuais está isolado em casa por causa da morte da sua amiga. Com isso ele passa todo o seu tempo apenas jogando, e ele ficou muito bom nos jogos, até que um dia sua vida muda completamente quando ele recebe o convite para participar de um jogo em seu celular. Após aceitar a oferta, uma luz misteriosa aparece em seu celular, e logo após isso aparece uma tela com os status do seu personagem. Nesse jogo os pontos adquiridos podem ser trocados por qualquer coisa. Mesmo não acreditando, após pedir para trocar seus pontos por dinheiro, e logo após isso ele receber o dinheiro em sua conta do banco. Com isso ele começa a acreditar que tudo que foi dito é realmente real, e como pode trocar por qualquer coisa os pontos, ele decide que vai trazer sua amiga de volta à vida. Porém é preciso 1 bilhão de pontos para ressuscitar uma pessoa morta, e agora ele está decidido que vai juntar todos esses pontos, e pouco tempo depois ele acaba recebendo uma missão e rapidamente ele aceita. Mas as missões, a maioria é de limpeza, e a quantidade de pontos que ganha é muito baixa, e após trabalhar por alguns dias sem parar ele tinha apenas 100 pontos. Após alguns eventos ele se encontra com uma mulher que fala que vai tomar todos os seus pontos, e após ativar uma barreira ao redor deles ela começa a atacar ele. Com isso ela fala que o verdadeiro objetivo desse jogo é ganhar pontos matando outros jogadores, e apenas os idiotas fazem tarefas. Mesmo tentando sobreviver ele descobre que dentro dessa barreira é como se fosse um jogo, e apenas os jogadores existem dentro dela, e ele não tem escolha a não ser lutar. Por sorte ele tinha ganhado uma chance de participar da loteria desse jogo, e após ativá-la ele ganha um equipamento especial, e agora ele tem como batalhar também. Após derrotar essa mulher ele vai iniciar uma nova jornada em busca de derrotar outros jogadores para que possa juntar todos os pontos, e com isso consiga reviver sua amiga. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Bei Ming, onde no seu passado acabou sofrendo um acidente de carro, e com isso perdeu seu braço e sua perna, e também uma pessoa que era muito importante para ele. Porém mesmo após isso tudo ele ainda não tinha perdido a vontade de viver. Com isso continuou frequentando a sua escola, mesmo as outras pessoas falando dele por suas costas, mas ele já estava acostumado com isso, pois em sua infância ele era frequentemente maltratado por outros garotos. Antes do acidente ele era o capitão do time de basquete, por causa disso alguns dos outros membros do time estava com muita raiva dele por ainda estar vindo para a escola no estado em que estava. Mas mesmo escutando todos esses insultos ele não se importava, e pouco tempo depois, quando estava indo para casa junto com sua amiga de infância, que era das poucas que apoiavam ele ainda, eles acabam se encontrando com um grupo de bandidos, e para tentar ajudar sua amiga ele acaba se ferindo mais ainda. Porém logo após isso uma luz cai do céu nele, e ele consegue um enorme poder de um monstro.
monstro, e com isso ele consegue derrotar seus inimigos, onde até mesmo um deles era um demônio. Após alguns eventos ele acorda no hospital e de começo ele acredita que tudo foi apenas um sonho, até que ele se depara com uma enorme raposa feroz ao seu lado, onde ela fala que Bei-Ming sugou todo o poder dela para dentro de seu corpo e agora essa raposa está acorrentada a ele. Com isso esse deus maligno não tem escolha a não ser cooperar e lutar ao lado de Bei-Ming contra vários inimigos que virão atrás deles. Com isso a vida de Bei-Ming muda completamente. Agora ele vai ter que passar seus dias sendo perseguido por monstros atrás de devorá-lo e ele não tem escolha a não ser dominar seu novo poder e com isso ter que passar por várias batalhas intensas, arriscando sua vida ao lado dessa raposa. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um enorme portal para outro mundo apareceu no meio de uma cidade. Com isso foi mandado os guerreiros mais poderosos para destruírem esse portal, e o comandante dessa equipe é o protagonista conhecido como Baiyu, porém como ele era bastante popular e arrogante por causa de sua enorme força, os outros membros da sua equipe não gostavam dele. Após receber a missão ele decide ir também e com isso ele entra no portal. Como ele é o herói mais forte desse mundo, ele acreditava que podia terminar isso rapidamente igual às outras vezes. Mesmo tendo uma quantidade grande de monstros, ele consegue dizimar todos com apenas um ataque. Porém quando o boss do portal aparece, mesmo ele usando um ataque muito poderoso, não faz nada de efeito nele. E quando Baiyu decide usar sua força total, um poderoso monstro de outro mundo aparece. Com isso ele manda os membros do seu grupo recuarem e ele vai ficar e lutar sozinho. Mesmo usando seus ataques mais poderosos ele não consegue fazer nada contra seu inimigo. E como um dos seus companheiros destruiu o cristal conhecido como Abismo Negro, o portal da saída aparece. Porém é destruído tudo que ficasse dentro do portal, e com isso Baiyu é morto junto com o monstro. Mas para sua surpresa ele acaba reencarnado em outro corpo, e pouco tempo depois ele acaba escutando uma voz que puxa ele para um portão negro, e lá ele se encontra com uma mulher que fala que foi ela quem salvou ele, onde ela passou 2 anos reconstruindo sua alma. Ela fala que precisa da ajuda dele, onde ele tem que destruir os cristais que ficam dentro desses portais para liberar o poder dela completamente, que esta cilado senão toda a humanidade será destruída. Com isso ela dá para ele uma arma com o poder dos deuses, pois como ele está em outro corpo, agora ele não tem mais seus poderes, e agora Baiyu, o mago de fogo mais poderoso que reencarnou em outro corpo, conhecido como Reitan, vai iniciar do começo novamente nessa nova jornada em busca do topo desse mundo para que possa salvar toda a humanidade. Para finalizar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Shang, que um dia acabou sendo morto por um caminhão, mas para sua surpresa logo após isso ele acorda em outro local com um monstro tentando devorá-lo. Como ele não consegue soltar, ele acaba mordendo esse monstro. Logo após isso o colar em seu peito começa a brilhar e absorve o monstro para dentro dele. Após esses eventos sua avó e tia aparece, com isso algumas memórias começaram a vir à sua mente e ele acaba descobrindo que veio parar em outro mundo, em outro corpo. E pouco tempo depois o guarda da divisão noturna aparece. Eles são especializados em caçar fantasmas e monstros, e logo ele descobre que esse monstro foi mandado por outra pessoa para assassinar Shen. Com isso ele fala para Shen, se ele quiser sobreviver vai ter que entrar na divisão noturna também para ser capaz de lutar contra essas criaturas. Após isso ele se deita para descansar e ele descobre que o colar que ele comprou no seu mundo fez ele reencarnar. Logo após isso ele começa a brilhar novamente e ele acaba sendo transportado para dentro do pingente, e ele descobre que a criatura estava dentro do colar, mas agora ele não é mais seu inimigo, mas sim seu aliado. Logo após isso ele consegue retornar para fora junto com a criatura, mas isso consome muito da sua energia. Porém ele acaba descobrindo que foi sua própria tia que mandou matá-lo. Após saber sobre tudo isso ele agora está decidido que vai entrar para a divisão noturna para ficar mais forte e com isso ser capaz de derrotar poderosos monstros para sobreviver e manter a ordem desse mundo. E ele também não vai perdoar ninguém que traí-lo.